Pessoal, começar mais uma aula de matemática do oitavo ano. A gente vai entender um assunto bastante pertinente nos dias atuais. É importante a gente discutir esse assunto. Juros simples. Então, primeiro, a gente vai entender como juro um aluguel. Juro é um aluguel. Mas juro é aluguel de quê? Juro é um aluguel do dinheiro. Então a gente sabe que quando você toma um dinheiro emprestado, você não vai ter que devolver aquele dinheiro da maneira que você pegou. Por exemplo, você pega R$1.000 emprestado ao banco. Com um certo tempo, você acha que vai devolver os R$1.000 ao banco? Não. Você vai pegar os R$1.000 e pagar um certo valor. Esse valor, pessoal, é o valor do aluguel do dinheiro que você pegou durante um determinado tempo. Então veja só essa figura aqui, olha. Então vou pegar um dinheiro emprestado mais a remuneração pelo empréstimo ou juros, que quando você junta o dinheiro que você pegou emprestado com o juro, você tem um montante. Então o que é o montante? É o dinheiro que o banco vai ficar, todo o dinheiro que o banco vai ficar, ou seja, você vai ao banco. Vamos supor que você pega R$1.000 emprestado ao banco. O banco, você acha que vai ficar com os R$1.000? Quer dizer que na hora que você for pagar ao banco, você vai pagar só os 1.000? Não. Você vai pagar R$1.000 mais o juro. Esse 1.000 mais o juro é o que o banco vai receber, chamado de montante. Tá bom? Então, geralmente, o dinheiro que você pede emprestado é o que nós chamamos de capital. O que é o capital, pessoal? É o dinheiro que você pede emprestado, é o dinheiro que vai correr o juro. Então, o juro é calculado em cima do capital. Tá certo? Então, capital é o dinheiro que você vai pegar, o valor que você vai pegar emprestado, o valor que você vai investir. Então, isso aí é chamado de juro. Aqui nós vemos a imagem de um homem cheio de dinheiro, né? Ou seja, dinheiro é uma coisa importante na sociedade. E a gente sabe que se você tem R$1.000 hoje, daqui a 10 anos, esse R$1.000 não vai ter o valor de compra que tem hoje. Por exemplo, com R$1.000, vamos supor que você compra, vamos comprar uma bicicleta, pronto. R$1.000 hoje eu compro uma bicicleta de marcha. Daqui a 10 anos, R$1.000 eu não vou poder comprar uma bicicleta de marcha. Por quê? Porque o dinheiro ele terá perdido o seu valor. Então o dinheiro, pessoal, com o tempo ele se desvaloriza por causa de um fator chamado inflação. Então o dinheiro ele vai se desvalorizando aos poucos. Então por isso que não é recomendado as pessoas guardar dinheiro em casa. Por quê? Porque o dinheiro vai perdendo valor. Então geralmente você vai guardar no banco, porque corre juros, né? Tem o juro da poupança, né? Quando você vai economizar para poder resgatar esse dinheiro. Aqui, pessoal, nessa outra figura você tem uma calculadora, que realmente é uma ferramenta muito importante para cálculo, né? Aqui nessa outra figura você tem as economias que você guarda em casa. Que na realidade, como eu falei, não é recomendado guardar dinheiro em casa. Por quê? Porque em casa o dinheiro vai desvalorizando. Então, se você guardar o dinheiro por longos períodos, corre o risco daquele dinheiro que você tem guardado não ter mais o valor de comprar como tinha atualmente. Aqui, pessoal, outra figura, né? Que a gente sabe que dinheiro não nasce em árvores, a gente tem que trabalhar, né? Então aqui tem uma plantinha ilustrando justamente isso que eu falei, tá bom? E aqui, pessoal, é um gráfico crescente. Quer dizer que é um gráfico que está crescendo o valor. Sempre o valor do dinheiro tem que estar crescendo para poder aplicar. Tá certo? Agora nós vamos aqui para
uma ilustração ilustrando justamente isso que eu falei, tá certo? Então vamos lá para a ilustração aqui. Aqui, pessoal, temos um caso aqui, tá bom? Essa TV é o último lançamento, vale 1.200. Então essa televisão aqui, ela vale R$1.200. Aí ele perguntou como eu posso pagar. Aí o vendedor disse: você paga 50% de entrada e o restante em 3 vezes sem juros. Ou seja, ele não vai ter juros. Ou seja, 50% é a metade. Olha. 50% é a metade. Então 1.200, você vai pagar metade de 1.200, que é 600. Aí então, vamos lá. Fica faltando a outra metade, que é 600. Ok? Em 3 vezes sem juros. Então ele vai pegar 600 e dividir por 3. Por quê? Porque são 3 parcelas iguais. Tá bom? Isso mesmo. Se eu quiser pagar 30% de entrada e o restante de 10 vezes eu posso. Aí nesse caso ele disse assim, olha. Nesse caso 30% de 1.200 são 360. Falta pagar 840. Mas no caso de dividir o restante em 10 vezes, há um juro de 5% em cada parcela. Então, em vez de pagar 84, eu vou ter que pagar 88,20 por mês. Porque existe um juro, pessoal, de 5%. Tá bom? Então, olha, lendo a história, o que você entendeu por juro? Juro é um acréscimo de dinheiro. O juro é o que? É um acréscimo de dinheiro. Juro também é o que? Pode ser o que também? O aluguel pelo dinheiro. Quando você pede emprestado o dinheiro, é claro que você vai ter que pagar um aluguel, né? É claro que o banco não vai emprestar dinheiro para você pagar o mesmo valor. Por exemplo, o banco vai emprestar 20 mil. Aí você vai pagar o mesmo 20 mil. Então não teria sentido o banco fazer isso, porque o banco ele depende dos juros para poder sobreviver. Tem ar-condicionado, tem estrutura do banco, paga funcionário. Então tudo do banco tem que ter lucro, né? O juro é o lucro. Então quando o comprador pagaria de entrada, se eu desse 40% do valor da TV, nesse caso, quanto ainda restaria para ele pagar? Então, olha, se a televisão ela é 1.200, aí vamos calcular 40% de 1.200. Então, 40% de 1.200. Então, olha, 40% é quem? 40% é 40 dividido por 100. Di na matemática é vezes 1.200. Pessoal, aqui você vai simplificar. Esse zero eu cancelo com esse e esse com esse. Sobrou quem? 40 vezes 12. 40 vezes 12 é quem? 2 vezes nada é nada. 2 vezes 4 é 8. 1 vezes nada é nada. E 1 vezes 4 é 4. Ele teria que dar conta de entrada, pessoal. R$480. Então, se ele desse R$480, faltaria quanto para ele pagar? É só subtrair, olha. 0 menos 0 é 0. 8 para chegar a 0 tem que pedir emprestado. Pede emprestado ao 2, aqui fica 10. 10 menos 8 é 2. 4. Tirando 4 de 1. Dá para tirar 4 de 1? Não, tem que pedir emprestado a esse 1 aqui, fica 0. 11 menos 4 é 7. E 0 menos 0 é 0. Então ficaria faltando quanto? Ficaria faltando R$720. Se o comprador pagar à vista, ele ganha 10% de desconto. Nesse caso, por quanto sai a TV? 10% de desconto. Então você vai calcular 10% de 1.200. 10 sobre 100 vezes 1.200. Cancela esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. 10 vezes 12, 120. Então você pega 1.200, tá bom? 1.200 menos 120.
Aí 8, 2 para tirar 0 não tem como, pede emprestado. 10 menos 2 dá 8. Aqui ficou 1, 1 menos 1 é 0. Ficaria R$ 1.080. Porque daria o desconto. Desconto é menos. Você tem que tirar. Você está tirando 20%. Então ficaria R$ 1.080. Pessoal, você pode colocar a vírgula e 2 zero. Porque é os centavos, né? É só os reais mesmo. Aí. Então, como é R$ 1.080, aí se você quiser colocar a vírgula e 2 zero para representar os centavos, porque nós estamos trabalhando em dinheiro, aí você pode colocar. Quando uma pessoa pede dinheiro emprestado ao banco, como eu falei, olha, ele paga uma compensação pelo tempo que fica com a quantia emprestada. Essa compensação é chamada de aluguel. E esse aluguel é o que? Juros. Às vezes quando se compra uma mercadoria prestação, paga-se um acréscimo pelo tempo correspondente ao tempo de prestação. Também é um juro. Porque você vai comprar prestação. A loja não vai esperar que você pague aquele dinheiro sem pagar um acréscimozinho, não. Quando alguém aplica dinheiro a um banco, recebe a compensação pelo tempo em que está emprestada a quantia ao banco. Ou seja, quando você coloca seu dinheiro ao banco, você vai receber o juro, a quantia lá. Tá bom? Essa compensação, esse acréscimo que estamos referindo, se chama juro e corresponde sempre a uma porcentagem do valor do empréstimo ou da compra. Assim podemos dizer que toda compensação em dinheiro que se paga ou se recebe pela quantia em dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado é chamado de juro. Então, quando falamos em juro, devemos considerar o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado, chama-se capital. Então, capital é o que? É o dinheiro. Que dinheiro é esse, pessoal? É o dinheiro que você empresta, é o dinheiro que você pede emprestado, é o dinheiro que se empresta. Olha. O dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. Olha. Então, o dinheiro é sempre chamado de capital. Tá certo? Capital é o dinheiro que se empresta ou que se pede emprestado. A taxa de porcentagem que se paga pelo aluguel do dinheiro chama-se taxa de juro. Então o juro é % a um período, pode ser ao dia, ao mês, ao ano, tá bom? O total que se paga no fim do empréstimo, que é o capital mais o juros, chama-se montante. Vejamos a seguir algumas situações que envolvem juro. Então, olha, nós temos essa situação. Regina vai ao banco e faz um empréstimo de R$ 12.000. Olha. Isso aqui é o dinheiro. Isso aqui é o que? Capital. Capital é R$ 12.000. Por 3 meses ao tempo, isso aqui é o tempo que se leva para poder pagar. O tempo. Há uma taxa de quanto? De 2,7% ao mês. Aqui lembrando que o tempo é 3 meses. A taxa eu represento pela letra I. 2,7% ao mês. Ao todo ele deverá pagar ao banco a quantia de quanto? Primeiro, vamos pegar esses dados e fazer os cálculos. Pessoal, existe uma fórmula para calcular o juro, tá certo? Que fórmula é essa? Juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Pessoal, a taxa tem que vir e o tempo, esses dois aqui, a taxa e o tempo, ele tem que vir na mesma unidade de medida. Ele tem que vir como? Na mesma
unidade de medida. E na mesma unidade de medida. Agora vamos substituir. Jura, quem é o capital lá? O capital lá é quanto? 12.000. Tá aqui, ó. O capital é 12.000. Então no lugar do C você vai colocar 12.000. Vezes a taxa. A taxa, tá aqui a taxa, ó. 2,7% ao mês. Então você vai colocar lá 2,7% vezes o tempo. O tempo é quanto? 3 meses. Pessoal, você pode observar que a taxa ele é 2,7% ao mês. E o tempo, a taxa é 2,7% ao mês. E o tempo é 3 meses. Pessoal, nesse caso você pode observar que os tempos, a mesma unidade de medida de tempo, são iguais. Aqui está em mês, aqui também está em mês. Então você não precisa transformar. Você só transforma quando as unidades estiverem diferentes, tá bom? Aí você sempre transforma ou a taxa ou o tempo, uma das duas. Então vamos lá. Juro vai ser quem? Juro vai ser 1.200 vezes 2,7. Pessoal, a taxa sempre está em porcentagem. Como a taxa está em porcentagem, você tem que colocar aqui sobre 100, olha. Então, se a taxa tiver em porcentagem, você sempre coloca isso aqui. Você sempre divide por 100. Mas por que, professor, divide por 100? Porque a taxa está em quê? A taxa está em porcentagem, tá bom? Então, se a taxa ela tiver em porcentagem, tá bom? Se a taxa tiver em porcentagem, você vai fazer o que, minha gente? Dividir por 100, tá bom? Então não esqueça. Aí eu percebi uma coisa. Percebi o que, professor? Percebi que a taxa lá, tá certo? Está em porcentagem. Se a taxa ele está em porcentagem, eu vou ter que fazer o que, gente? Olha, a taxa está em porcentagem. Vou dividir por quem? Por 100. Mas por que eu irei dividir por 100? Porque a taxa está em porcentagem. Então, para tirar esse símbolo de porcento, eu divido por 100. Ou, se você não quiser dividir, deixar em forma decimal, é só deslocar a vírgula 2 casas para trás, para a esquerda, por exemplo. Eu não quero deixar esse sobre 100, o que é que eu vou fazer? Você desloca essa vírgula aqui, tá bom? Que eu tenho uma vírgula aqui, olha. Você desloca essa vírgula aqui, 2 casas, 1, 2. Tá certo? Professor, não tem 2 casas, o que é que eu vou fazer? Coloca só 0. Você vai colocando 0. Então, lembrando, você vai deslocar quantas, pessoal? A vírgula? 1, 2. Aqui, pessoal, antes dessa vírgula aqui, ele não tem nada. Então você coloca só um 0 para ter alguma coisa antes dele, tá bom? Então, recapitulando. Eu tenho aqui o 2. Vou colocar aqui uma vírgula diferente, tá certo? Então, 2,7. Eu não quero colocar o sobre 100, professor. Se você não quiser colocar o sobre 100, é só fazer o seguinte, ó. Você pega a vírgula, desloca 1, 2 casas aqui. Professor, mas só tem um aqui para a vírgula pular. O que é que eu vou fazer? Pessoal, é só colocar outro 0, ó. Então ele vai ficar com 2. Então ele vai pular aqui uma casa, aí pulou 2, uma casa. Vai pular outro 0, 2 casas. Pessoal, mas só que antes dessa vírgula não tem nada. Antes dele não tem nada. Quando não tem nada antes da vírgula, coloca só um 0. Então você pode colocar esse valor aqui no lugar do 2,7%. Tá certo? Então vamos fazer das duas maneiras. Vamos fazer daquela maneira lá
e vamos fazer na maneira de fração, tá bom? Pronto. Vou transformar daquela primeira maneira. Então vou colocar 2,7 sobre 100, tá bom? Por que sobre 100? Por causa do símbolo de porcentagem. Vezes 3. Pessoal, vamos cancelar os zeros. Esse 0, esse 0, esse 0, esse 0. Sobrou quem, pessoal, para multiplicar? Sobrou 120 vezes 2,7. Então você multiplica, olha. 120 vezes 2,7. Aí você vai fazer, olha. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. Aqui você vai fazer 7 vezes 1 dá 7, 7 com 1 dá 8. Aí você vai multiplicar, ó. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 0, 4, 12, vai 1, 3. Pessoal, quando você estiver multiplicando números com vírgula, você tem que olhar se tem vírgula. Os números que você multiplicou, se tiver vírgula, é só contar as casas. 120 não tem vírgula, não precisa contar. Esse número aqui tem vírgula, depois da vírgula só tem uma casa, então vai ficar só uma casa. Então tem que separar só uma casa aqui, ó. Então você conta do último, ó. Uma casa, já coloca a vírgula. 324. Pessoal, na parte decimal, que é a parte que está depois da vírgula, se for formado só de zero, pode desprezar a parte decimal. Então você pode colocar só 324. Então 324, vou multiplicar agora com quem? Com 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 com 1 dá 7, 3 vezes 3 dá 9. Então o juro é R$ 972. Só que ele pegou no banco quanto? Ele pegou no banco 12 mil. Então ele vai ter que devolver os 12 mil ao banco. E vai ter que devolver o juro. Então você vai somar tudo. Então vai dar 12.972. Vamos fazer daquele outro jeito, substituindo a taxa por esse valor decimal. Vamos lá. Vou apagar, viu? Se quiser tirar o print ou voltar o vídeo, pode ficar à vontade. Então vou apagar aqui. Na realidade isso aí não é difícil, é bem facilzinho, né? Bem facilzinho mesmo. Então vamos lá. O que é que nós podemos observar? Nesse caso vamos aplicar a fórmula de novo. Então você vai colocar juro. O capital é 12 mil. A taxa é 2,7%. O tempo é 3. Só que no lugar do 2,7%, vou colocar sua forma decimal. Ó. Então juro vai ser igual a 12 mil vezes 0,027 vezes 3. Primeiro vamos efetuar essa multiplicação aqui. Então vai ficar 12 mil vezes 0,027. Vamos multiplicar primeiro 7 por 0, 7 por 0, 7 por 0, 7 por 2, 7 por 1. Então vai ficar 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1 dá 7. 7 com 1 dá 8. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 1, 2. Vamos multiplicar agora esse 0. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes esse 0 aqui é 0. 0 vezes esse 0 aqui é 0. 0 vezes 2 é 0. 0 vezes 1 é 0. Aqui também é a mesma coisa. 0, 0, 0, 0 e 0. Agora nós iremos somar. Tá bom? Aqui a soma vai dar 0 aqui. 0, 0, 4. 12 vai 1. 3, 0 e 0. Pessoal, vamos procurar aqui as vírgulas. Aqui não tem vírgula, pula. Aqui tem vírgula,
depois da vírgula tem quantas casas? 3. Então você vai contar 3. Aí 1, 2, 3 e coloca a vírgula. Pessoal, a parte decimal, que é a parte depois da vírgula. Se a parte decimal estiver formada só de 0, você pode desprezar. Na parte inteira, que é a parte antes da vírgula. Se na parte inteira começar com 0 junto, se o início for iniciando com zeros e esses zeros são juntos, você também pode eliminar. Então o resultado é quem? 324. Então você pega 324 vezes 3. 12 vai 1, 3 vezes 2, 6, 6 com 1 dá 7, 972. 972 é o juro. Agora vamos pegar o montante. Montante é o que? O capital mais os juros. Montante vai ser quem? O capital é 12 mil reais. O juro é 972. Aqui, pessoal, somando, vai dar 12.972 reais. Bem facilzinho, né? Vamos para outro caso. Vamos para outro caso aqui. Nesse caso, nós temos o seguinte: uma aplicação foi feita durante 2 anos, é o tempo. Olha. O tempo, 2 anos. A taxa, pessoal, a taxa é % ao alguma coisa, ao mês, ao dia, ao ano, ao... Então a taxa vai ser quanto? 12% a A, pessoal, é ao ano. Ele rendeu quanto, pessoal, de juro? O juro foi R$1.800. Qual foi a quantia aplicada? Vamos fazer? Só que para me fazer ele, eu tenho que colocar esses dados para lá. Então vamos lá. Vou pegar aqui. Vou colocar esses dados para lá. Pronto, nós temos os dados, né? O tempo foi 2 anos. A taxa % ao ano. Primeiro vamos verificar se eu posso usar esses dados aqui. Você tem que ver se a taxa e o tempo está na mesma unidade. O tempo é 2 anos. A taxa é 12% ao ano. Estão na mesma unidade, ano em ano. Vamos aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Juro capital vezes a taxa vezes o tempo. Quem é o juro, pessoal? R$1.800. Então você coloca 1.800 aqui. O capital, ele está pedindo o capital. Ele está perguntando qual é o capital aplicado. Então você não tem. Então é só repetir a letra. A taxa, pessoal, é 12% vezes o tempo. O tempo é quantos anos? 2 anos. Pessoal, um detalhe. Aqui nesse caso aqui, podemos ver o seguinte. Você vai pegar 1.800 aqui. Você vai repetir esse C aqui. Esse 12 aqui, pessoal, você vai colocar transformado em porcentagem. Ou você transforma de porcentagem para decimal. Tá bom? Para transformar de porcentagem para decimal, tem que deslocar a vírgula. Esse 12, cadê a vírgula do 12? Pessoal, quando o número ele não tem vírgula, tá bom? Quando o número ele não tem a vírgula, tá certo? Quando o número ele não tem a vírgula, é porque a vírgula está onde, pessoal? Quando o número não tem a vírgula, é porque a vírgula está à direita, aí. Tá bom? Então você tem que pegar essa vírgula aqui
deslocar duas casas para trás, tá bom? Deslocar duas casas para onde? Para trás não, para a esquerda. Aí uma, duas. Aí uma, duas. Desloquei. Mas só que a vírgula parou no canto que antes dele não tem nada. Se antes dele não tem nada, é só colocar um zerinho. Então, para transformar 12% em decimal, é só deslocar a vírgula. Como aqui não tem vírgula, subtende que a vírgula está aqui. Então, você anda uma, duas. Então, a vírgula vai parar aqui. Quando ele parar aqui, não tem nada antes dele. Então, coloca um zero. Então, 12% é quem? É a mesma coisa que 0,12 na forma decimal. Eu posso também transformar em forma de fração. Ó. 12% é quem? É 12 sobre 100. Tá bom? Então você escolhe aí a forma que você quer trabalhar. Vamos escolher a forma decimal. Então vai ficar 0,12. Vou trabalhar com as duas formas, tá bom? Vou fazer as duas formas. Primeiro eu vou fazer a decimal vezes 2. Então aqui vai ficar 1800. Vamos multiplicar o que tem que multiplicar aqui. Nós vemos que tem uma continha para multiplicar, olha. Uma multiplicaçãozinha. Cadê a multiplicação, professor? Essa multiplicação aqui, olha. 0,12 vezes 2. Ou você pode pegar 2 vezes 0,12, é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então você vai pegar 2 vezes 0,12. Você vai multiplicar esse 2 por 2, aí 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. Pessoal, sempre deixa o espaço aí. 0 vezes 2, 0. Então vai ficar 4, 2 e 0. Aqui não tem nenhuma casa decimal, porque não tem vírgula. Aqui tem duas casas decimais, então conta uma, duas e coloca a vírgula aqui. Então vai ficar C vezes 0,24. Tá bom? Aí o que é que eu vou fazer, pessoal, com esse 0,24? Olha, vocês têm que prestar atenção no seguinte. Você tem que saber o que é que ele está fazendo com a letra. Então esse 0,24 ele está fazendo o que com a letra? Esse 0,24 está o que? Está multiplicando. Olha. Se ele está multiplicando, esse 0,24 ele tem que vir dividindo para o outro lado. Olha. Se ele está multiplicando aqui, então ele tem que vir para baixo aqui dividindo. Olha. É justamente o que eu irei fazer. Eu irei pegar esse 0,24 e colocar embaixo. Tá certo? Porque na realidade o que é que ele está fazendo aqui com o C? Ele está o que? Multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vem para baixo o que? Ele vem para baixo dividindo. Olha. Se ele está multiplicando de um lado, ele vem para baixo dividindo. Tá certo? Então não esqueça dessa regra, que é muito importante. Agora vamos eliminar isso aqui, né, gente? Para não ficar muita coisa. Então, como eu falei para vocês, se ele está multiplicando, tá certo? Se ele está multiplicando, ele vem para baixo o quê? Dividindo, tá bom? Se ele está multiplicando, ele vem para baixo dividindo. Então vai ficar assim, ó, presta atenção. Vai ficar assim. Vai ficar 1800 dividido por 0,24 é igual a C. Professor, como é que eu vou fazer essa divisão? Você vai pegar 1800 dividir por 0,24. Pessoal, um detalhe. Quando você dividir números que tem vírgula, você tem que contar, você tem que igualar as casas decimais. Aqui, pessoal, esse 1800 não tem nenhuma vírgula. Então, quando o número não tem vírgula, tá certo? É porque a vírgula está onde? É porque a vírgula está onde? Está à direita do número. Esse 1800 não tem vírgula, então é porque a vírgula está à direita dele. Então você coloca uma vírgula aqui. Tá certo? Aqui, pessoal, tem quantas casas aqui? Tem duas.
Como aqui não tem nenhuma, porque depois da vírgula não tem nada, você colocar 2 zeros para poder igualar. Pronto, igualei as casas decimais. Quando eu igualar as casas decimais, você pode cancelar a vírgula. Então vou cancelar a vírgula aqui e a vírgula aqui. Ficou quem, pessoal, a divisão? Ficou esse número aqui, todinho, olha. 180 mil dividido por 0,24. 0,24, pessoal, não faz sentido, eu vou botar só 24. Tá bom? Então ficou essa divisão aqui. Então, dá para dividir 1 por 24? Não. 18 por 24? Não. 180. Vamos lá. 180 dividido por 24. Será que é um 5? 24 vezes 5. 5 vezes 4 é 20. Vai 2. 5 vezes 2 é 10. 10 com 2 é 12. 120. Vamos ver se o 6 passa. 24 vai 2. 6 vezes 2 dá 12. Com 2 é 14. Vamos ver se o 7 passa. 28 vai 2. 7 vezes 2 14. Com 2. Vamos ver se o 8 passa. Eu tenho que saber pelo menos o número que passa, né, gente? Para ter certeza, né? 32 vai 3. 8 vezes 2 16. 16. Passou, pessoal. Então quer dizer que é um 7. Tá certo? 24 vezes 7. Aí você multiplica igual a quem? 168. Vamos diminuir aqui, né? Olha. 8. Dá para tirar 8 de 0? Não, pede emprestado. Então esse 0 fica 10. 10 menos 8 é 2. Esse 8 aqui é 7. 7 menos 6 é 1. Vou baixar aqui o primeiro 0. Vou baixar esse 0 aqui, ó. Tá bom? Então, 120. 120, pessoal, dividido por 24 é 5. Olha, tá vendo? Olha. Olha. 120 dividido por 24 é 5. Tá aqui, ó. 120 dividido por 24 é 5. 24 vezes 5 é 120. 120 menos 120 é 0. Vou baixar agora esse 0. 0 dividido por 24 é 0. 24 vezes 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Vou baixar o último 0. E 0 dividido por 24 é 0. 24 vezes 0 é 0. Então deu 7.500. Então C é igual a R$7.500, que é o capital. O capital que a gente percebe, né? Justamente isso aí. Então, geralmente essas operações eles não são difíceis, tá certo? Ele requer que você tenha um domínio matemático, tá bom? Vamos fazer algumas aqui, pessoal. Vamos fazer essa aqui, essa primeira aqui. Essa primeira, quanto renderá de juro a quantia de R$1.800? Então o capital é 1.800, tá bom? Porque é o dinheiro. Aplicar durante 5 meses, que é o tempo. A taxa de quanto? 2,3% ao mês. Juro é quem? É CIT, né? A fórmula. Juro vai ser 1.800 vezes a taxa, que é 2,3%, vezes o tempo. Pessoal, você pode fazer o seguinte: vamos transformar logo essa porcentagem. Vamos transformar ou em fração ou em decimal. Vamos transformar em fração. Por que, professor, transformar em fração? Porque tem 2 zeros aqui, dá para cancelar. Então, juro vai ser 1.800. Vamos transformar em fração mesmo. Olha, transformar em fração por causa disso. Olha. Então você multiplica 18 por 2,3
24 mais 2, 3 vezes 1, 3, 3 com 2, 5. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar 41,4. Aí você multiplica agora por quem? Você vai multiplicar agora por 5. 41,4 vezes 5. 20 vai 2, 5 vezes 1, 5, 5 com 2, 7. 5 vezes 4 dá 20. Aqui só tem uma casa, então o juro é R$207. Pronto. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem perguntar, tá certo? Que eu estarei disponível a atender todos vocês. Então tá bom, uma boa atividade, tá certo? E até mais.